e depois eu leio o texto para vocês. Ok. Vou apagar esse aqui que nós já tínhamos feito. Córdoba, Argentina. O primeiro verbo que tem aí é o verbo llamar-se, ele está no presente, vai ficar se llama. Depois tem o verbo nascer, que está no pretérito, então vai ficar nació. Abaixo é o verbo estar, no presente. Depois o verbo ser, também no presente. O verbo desejar, desejar no presente. O verbo possuir, que é de posse, né? No presente. É com 2 Cs mesmo, tá? O verbo ir, também no presente. O verbo oferecer, também no presente. E aí, continuando do outro lado, né? O verbo visitar, no presente. O verbo dever, dever, no presente. O verbo dominar, no presente. O verbo poder, também no presente, só que ele é um verbo irregular. Então, ao invés de escrever com a letra O, eu escrevo com a letra U, o ED. E o verbo viver no pretérito, no passado, tá? 1, 2. Verbos, vamos ver se eu não pulei nenhum. Certinho. Então, aqui tem os verbos para que vocês completem o texto, tá bom? E eu vou ler, então, o texto e depois vou explicar o exercício seguinte, para deixar como tarefa de casa para vocês fazerem para a próxima aula, tá? Então, está escrito, leia o texto abaixo e complete com os verbos conjugados no modo indicativo, presente ou passado. Córdoba, Argentina. Si hay vida fuera de Buenos Aires, y esta vida se llama Córdoba, históricamente conocida como la Docta. Esta hermosa ciudad, ubicada en la provincia con el mismo nombre, está situada en el centro del país. Es la segunda ciudad más poblada después de Buenos Aires y un importante centro cultural, económico y educativo. En Córdoba nació la primera universidad de Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba, y una de las más antiguas de América. De hecho, el apodo La Docta está relacionado con la excelencia de los estudios impartidos por esta universidad desde la época colonial. Incluso hoy, Córdoba es uno de los principales destinos de estudiantes argentinos y extranjeros que desean seguir estudios universitarios. Además, la ciudad posee muchas escuelas especializadas en la enseñanza de español para extranjeros. Sin embargo, las opciones de turismo en Córdoba van mucho más allá. La ciudad posee un rico patrimonio arquitectónico. Plaza San Martín y Catedral de Córdoba, que é da foto, né? Bares e restaurantes que oferecem
platos de diversas partes del mundo. Museos, parques y una intensa vida nocturna con diversos boliches, discotecas, cines, teatros y otras entretenciones. Aquellos que visiten Córdoba deben aprovechar las diversas atracciones turísticas que rodean la ciudad. Una buena sugerencia es hacer una visita al Parque Nacional Quebrada del Condorito, localizado a 85 kilómetros de la ciudad. Allí, además de un paisaje precioso, podemos admirar muy de cerca el vuelo de los cóndores. En esta región habita una especie más pequeña de esas aves que dominan las cordilleras. Altagracia es otra atracción cercana a la capital que no se puede dejar de conocer. En este poblado hay un importante legado arquitectónico de la época de los jesuitas, por ejemplo, la estancia jesuítica de Altagracia. Otra perlita es el Museo Casa de Che Guevara, donde vivió el revolucionario argentino durante su niñez. Hace ya tus maletas, Córdoba está esperándote. Então, aqui vocês têm, então, o texto falando, né, mostrando para nós um pouco a respeito de Córdoba, uma cidade da Argentina, a qual, apesar de não ser a capital, é bastante visitada, né, e povoada também, tá bom? Deixa eu ver aqui. Oi, Stephanie, bom dia, querida. Bom dia, Pro. Stephanie, hoje nós fizemos a revisão, né, da lição de casa, né, página 4, e eu acabei de ler o exercício da página 5, que é um texto que vocês têm que completar com os verbos no presente ou no passado, no pretérito, tá bom? E aí eu enviei a foto desses dois exercícios no grupo, que aí depois você pode pegar as respostas e completar a sua apostila para não ficar sem, tá bom? Queridos, para casa, vocês vão ler o texto Emigrantes, tá bom? E fazer aí a interpretação desse texto. Então, é um texto e um exercício, né, que vocês vão fazer. Depois tem mais um texto que é Universidade Estadual de Londrina, que também vão ler e fazer o exercício de interpretação. Nesse caso, são 2 exercícios. Então, para casa, vocês têm a leitura de 2 textos e 3 exercícios de interpretação. A leitura que é um pouco mais cansativa, né? Mas como são só 3 perguntinhas, então acredito que vocês consigam fazer tranquilamente. E na próxima semana, como vocês souberam que agora a gente tem aí uma semanona de feriado, né? Então na sexta-feira nós vamos ter aula, se Deus quiser não vai mudar nada até então, né? Dia 26. Nós vamos fazer uma diagnóstica, então, nesse dia, tá bom? Tudo que nós vimos até o momento, nós vamos poder, né, estudar aí para poder fazer a nossa diagnóstica, relacionado à gramática, tá, gente? Então, vocês vão estudar lá, por exemplo, né, os verbos no pretérito do os verbos utilizados no modo indicativo ou subjuntivo, que está na página 1, né? Para mim, em minha opinião, creio que, e foi até um exercício que vocês fizeram valendo nota, que era o trabalhinho, ok? Depois o pretérito imperfeito do subjuntivo, que está na página 2, que nós fizemos os exercícios a semana passada e essa, né? E aqui, os verbos irregulares também no pretérito imperfeito do subjuntivo, tá bom? Se eu for dar algum texto para poder complementar as minhas perguntas, eu aviso vocês antes. Eu falo qual texto que eu vou pegar para poder montar a prova, para que vocês deem uma lida nele e possam estudar. Ok, gente? Tudo bem? Então, para casa ficou, né? A leitura dos 2 textos lá
da página 5 e 6 e fazer a interpretação desses dois textos e estudar para a nossa diagnóstica na sexta-feira que vem desses pontos que eu falei para vocês, gramaticais, tá bom? Beleza, Pro. Sim, será dia 26, tá bom? Como eu disse, se nada mudar, né? Porque dia 26 nós ainda temos aula. Pelo que eu vi ali do nosso calendário, dia 26 ainda não foi considerado feriado, né? Eu preciso verificar. Se for feriado, vai ficar para a aula seguinte. Então, de qualquer forma, a próxima aula que a gente tiver será diagnóstica. Ou dia 26, ou dia, acho que 9, né? 9 de abril, porque dia 2 de abril, se eu não me engano, é aquela sexta-feira também que é de feriado, que é do Sexta-feira Santa. Eu só vou conferir, então, depois, porque como foi ontem, eu nem anotei. Então, dia 26 ou dia 9, né, a nossa próxima aula será, então, a nossa diagnóstica, tá bom? Eu vou conferir direitinho e mando para vocês depois. Combinado? Tá bom, Pro.